Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha os nossos vídeos. E nessa aula de hoje a gente vai resolver um problema aí com o auxílio do software DWSim e com a ajudinha aí extra do software Excel, tá? O problema é que de uma reação de isomerização do cis-2-buteno para trans-2-buteno conduzindo em um reator CSTR, aí sendo essa uma reação de primeira ordem. Então a gente tem apresentado aí a reação, né, uma reação simples e direta de isomerização. A taxa é RA igual a KCA, com o K valendo 0,0833 segundos ou menos 1. E ele solicita que a gente determine o volume do CSTR necessário para atingir uma conversão de 90%, assumindo para isso uma operação isotérmica e um reator com alimentação composta aí do cis-2-buteno puro, com uma vazão molar de 100 kmol por hora. A pressão do nosso sistema é 12 bar e a temperatura aí, né, para a qual a operação será conduzida é 70 graus Celsius. Ele pede ainda que a gente compare os resultados obtidos para diferentes volumes de reator, é a parte que a gente vai desenvolver com o auxílio do Excel, e vamos dar uma olhada em alguns aplicadores lógicos aí dentro da estrutura de resolução do nosso problema com o DWSim. Bora lá! Então, pessoal, construindo nosso problema no software, né, no DWSim, a primeira coisa que a gente vai fazer, né, aquela estrutura que a gente já está habituado, a gente vai criar ali o nosso novo problema e selecionar os componentes, tá? Então, estou adicionando ali o cis-2-buteno e vou adicionar também o trans-2-buteno, tá? Após fazer a adição dos dois, é sempre interessante que a gente cheque se eles efetivamente foram selecionados, tá? Tá ali marcada a caixinha, então tá tudo ok. Para modelo termodinâmico, eu vou selecionar o Unifac, tá? Porque eu não tenho os dados de interação binária com esses dois compostos. Então, selecionei ali o Unifac, não tinha o parâmetro de interação binária, mas eu consegui estimar dentro do próprio algoritmo do DWSim, eu vou seguir com esse pacote termodinâmico. Para sistema de unidades, eu sempre seleciono o C5, é o mais normal. E aí, já na tela do DWSim, a gente vai incluir uma corrente, tá? Essa corrente eu vou chamar de alimentação, que vai ser a corrente que vai alimentar o nosso reator CSTR logo mais. Aqui a gente vai trabalhar com a temperatura de 70 graus, tá? E a pressão de 12 bar, que são as condições que me foram fornecidas. E eu vou colocar ali a vazão molar que me foi dada também de 100 kmol por hora. Na alimentação a gente tinha apenas cis-2-buteno, então eu vou colocar ali 1 e 0, tá? Então tá aí adicionado tudo na minha corrente. Eu vou partir para os settings para estimar as características da minha reação, tá? Uma reação com modelo cinético. Eu tenho os dois componentes, o componente de base ali vai ser o cis-2-buteno, tem coeficiente estequiométrico menos 1, a ordem da reação é 1, né, por isso que eu estou colocando 1 ali, o coeficiente estequiométrico do trans-2-buteno também é 1. Eu vou adicionar o valor de K, que é 0,833, observem que eu tenho como usar o modelo de Arrhenius completo, caso eu tenha energia de ativação, tá? Não é o caso aí do meu sistema. E por isso eu estou limitado a trabalhar apenas na temperatura de 70 graus Celsius para quanto esse valor aí de 0,083, né? E o nome que eu dei foi cis-transbutano, tá ali adicionado já a minha reação do meu sistema, tá? Adicionei o reator CSTR, mais uma corrente de saída material, uma corrente de energia para alimentar esse reator, tá? A corrente, então, de alimentação, né? O nome não saiu ali porque eu não dei Enter ao final, agora dando Enter ela vai ficar. A corrente de saída e a corrente de energia do meu sistema, tá? Só renomeando as correntes para que daí a gente trabalhar com o reator em si. Essa corrente de energia eu estou chamando de entrada de energia ali. Então, o processo TR, né, entrada é alimentação, a saída é saída, a entrada, a corrente de energia é essa de entrada, e o cálculo vai ser isotérmico, tá? Conforme que me foi fornecido pelo enunciado da questão. Então, para esse reator aí de 1 metro cúbico, eu obtenho uma conversão de 96%, tá? Um dado já fornecido, tá? E as conversões, né, que ocorrem dentro desse reator, nessas condições que eu estou trabalhando, lembrando que ele é isotérmico. E agora a gente vai determinar qual o volume de reator necessário, né, para conduzir o nosso sistema dentro do reator. Para isso a gente vai adicionar um controlador lógico, tá? Esse bloco de controle aí que vocês viram. Eu vou nomear esse bloco também, tá? Eu vou chamar ele de volume conversão, volume barra conversão aí, como vocês estão vendo, né? E o objetivo dele é correlacionar volume e conversão, tá? Então, dentro de objetos que serão manipulados pelo nosso controlador, vai ser o reator, o CSTR, e a variável que vai ser controlada é o volume desse reator. Por enquanto é 1 metro cúbico, vocês veem que aparece esse 1 metro cúbico ali embaixo. Dentro ainda desse reator, tá? O que a gente quer mexer é a conversão do cis-2-buteno, né? Então é ela que a gente está selecionando ali, tá? Como variável de cálculo, e a gente vai setar o ponto que a gente quer que ela chegue, que é 90%, que é o que pede o enunciado da questão. E vamos botar ali a convergência, tá? Para que tenha convergência dentro da estrutura da própria flowsheet. Quando eu apertar F5,
ou botar ali em resolver na parte de cima ali sobre o flow sheet, tá? Então, fazendo isso, colocando para resolver, vocês veem que ele determina o volume do reator necessário para atingir essa conversão é 0,31 ali aproximadamente. Passando para a próxima parte de resolução, tá? Que é a parte de análise que foi solicitada aí na questão, a parte que a gente vai resolver, como eu disse, com o auxílio do Excel, tá? Eu vou construir aí alguns diagramas, tá? No próprio Excel. Aqui eu construí uma relação no Excel de gráfico, aí relacionando conversão com o volume do reator, tá? Para diferentes valores. O de 90 ele já tem um dado, esse 0,31 que está aí. Agora eu vou setar meu diagrama de blocos ali para 99% dentro do próprio software, né, do DWSim, para ver o que ele me retorna como resposta. Ele já calculou ali, vocês podem ver que já ficou azul o reator, tá? Então, para esse set aí de 99%, a gente consegue acompanhar que o volume do reator passou para 3,42754. Então, eu vou levar esse valor aí para o Excel do nosso sistema aí, né? Transferir esse valor para vocês verem graficamente o que é que acontece. Então, observem, né, que para esse aumento aí de 9%, eu tenho um aumento muito grande necessário no volume do reator, comportamento muito normal aí dentro do que a gente espera para reatores do tipo continuamente agitados. Vamos continuar a nossa análise, né, levando aí os outros dados de conversão que a gente se propôs a estudar. Ali eu me propus estudar entre 50% e 99%, então resolvendo aí para 80% dentro do DWSim já novamente. Vocês vão observar que a gente tem tempos distintos de convergência, tá, relacionado com a complexidade numérica do problema associado. Em alguns casos desses vai aparecer essa mensagenzinha de erro aí na convergência dentro do DWSim, tá? Isso aí é normal, significa dizer que ele teve problema para chegar ao valor estimado, né, de forma correta. Acontece algumas vezes, vocês veem que o software até costuma dar algumas travadas, tá? Não editei essa parte do vídeo, o objetivo é que vocês vejam os problemas reais, né, que a gente teve com o uso do software. É um software gratuito, né, então é bem comum que aconteçam alguns problemas, tá? Eles vão corrigindo sequencialmente, é um software que tem um apoio muito bom e são liberadas correções aí esporadicamente, né, para resolver esse tipo de problema, mas acontece algumas vezes, tá? Mas observem que ele conseguiu calcular ainda assim, tá? Se vocês forem lá embaixo, vocês vão ver que o procedimento de cálculo aconteceu. Ele determinou ali não para uma conversão de 80, né, mas de 79,83, um volume de 0,1362. Então vou corrigir ali também essa conversão, tá? 79,84 aproximadamente, né? E esse valor a gente vai guardar aí e passar então para a nova conversão, que é de 70%. Vamos voltar para o DWSim para inserir esse novo valor de conversão aí de 70% e continuar a nossa resolução, tá, dentro da estrutura aí do DWSim. Vocês vão observar que em alguns casos ele apresenta aquele erro, em outros ele consegue resolver de forma direta, como foi o caso aí de 70%, né? O volume para esse caso foi 0,0799, é uma reação rápida, então a gente está relacionado aí, né, nessa condição de temperatura claramente com volumes pequenos de reatores, até para uma conversão razoável, né, de 100 kmol ali por hora. A gente pode seguir, né, fazer o set ali para novo valor de conversão, que é 60%, e resolver. E a partir daí a gente vai conjugando a nossa análise, né, reacional para todas as condições. Então, pessoal, vamos à parte de análise do nosso sistema, tá? Que é a parte que a gente vai desenvolver aí com o auxílio do software Excel, né? Dentro dessa estrutura, observem que eu plotei ali já o gráfico de volume do reator em metros cúbicos em relação à conversão percentual, que é a parte que vocês acompanharam anteriormente aí sendo desenvolvida, né, com o auxílio do DWSim. E aqui claramente a gente consegue observar a relação necessária aí, né, entre conversão e volume do reator. À medida que eu preciso de conversões mais altas para o meu sistema, cada vez eu preciso de volumes de reator maiores, tá? E essa progressão cresce de forma muito acentuada quando eu necessito de conversões muito altas, como é o caso ali da conversão de 99%, mesmo para essa reação, que é uma reação que acontece de forma muito rápida. Outro detalhe que essa análise consegue fornecer para a gente de forma muito direta são correlações, né, entre os diferentes volumes, né, que ainda não haviam sido calculados ali, por exemplo, o que eu teria com um volume de 2,5 metros cúbicos em relação à conversão ali, que estaria alguma coisa entre 95% e 99%. Então observem aí que a gente pode estimar valores, né, de
volume de reator necessário para atingir conversões que efetivamente não foram simuladas, né? Claro que é uma estimativa, mas uma estimativa razoavelmente precisa dentro da construção do sistema que a gente fez aqui. Então, essa é a parte de análise aí final. Espero que o exemplo tenha ficado claro. Vocês sabem onde me encontrar aí, caso tenha alguma dúvida relacionada com os desenvolvimentos dessa aula. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!